Fala pessoal, que Deus venha cuidar e iluminar os passos de cada um. Que todos os seus sonhos, todas as suas lutas que você tem lutado, que o Senhor venha abençoar, para que você venha vencer. Amém? Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho da palavra de Deus em provérbio escrito pelo rei Salomão, né? Um grande rei da sua época, um grande rei até os dias de hoje. O maior em sabedoria, o maior em riqueza, o maior em andar conectado com Deus. Que assim venha a ser nós também, não apenas grandes, querendo saber mais, querendo ser mais sabido do que o próximo, mas que nós venhamos ser grande em sabedoria diante de Deus, grande em viver de acordo com o que Deus propôs a nós viver. Então hoje aqui nós vamos falar em Provérbio capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, um pouquinho mais sobre o benefício morais da sabedoria. Assim como a gente vê no 1, que começa com a introdução, com a advertência e o convite à sabedoria, assim que Salomão fala. Então vamos um pouquinho ao texto, que eu vou tentar esclarecer o que eu puder a vocês, para que Deus possa ajudar vocês a me ajudar em crescer em sabedoria e entendimento. Amém? Vamos ao texto. Provérbio capítulo 2, versículo 1 diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres os teus ouvidos atentos à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência, alçareis a tua voz. Se como a prata a buscares e como o tesouro escondido a enquadrilhares, então ele entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. O legal da palavra de Deus é o conhecimento, a sabedoria, o entendimento e até mesmo os conceitos da palavra de Deus. Para que a gente possa alcançar sabedoria melhor, para que a gente possa alcançar uma comunhão melhor diante de Deus, a gente tem que estar conectado com a palavra, conectado com Deus, conectado com o jejum, com a oração. Isso me faz lembrar, porque às vezes a gente quer conexão, mas a gente não quer aproximação, às vezes a gente quer conexão e não quer dedicação. Às vezes a gente quer conexão com Deus, mas não tira o nosso tempo para adorar, para exaltar, para bendizer o teu nome. Às vezes a gente pensa que adquirir sabedoria é unicamente orando, mas sem ter sacrifício. Aqui, como a gente vê o próprio Salomão, quando Deus aparece a ele, pergunta o que ele queria, que ele vai e pede ao Senhor a sabedoria, porque ele sabia que a sabedoria seria um benefício maior do que o ouro, do que a prata, do que qualquer outra coisa. Assim como a gente aqui vamos entender melhor a respeito do texto, vamos nos aprofundar a melhor a respeito do texto sobre os benefícios morais da sabedoria, sobre o benefício que nos traz melhor a sabedoria de Deus. Amém? Que assim venha a ser também com vocês. Aqui o que me chama a atenção também é quando a gente começa que o rei Salomão ele já começa chamando a gente de filho. Filho meu. Quando nos chama de filho, nos dá uma percepção melhor de que só quer o nosso bem. Qual é o pai? A própria palavra de Deus fala. Qual é o pai que o filho pedindo peixe lhe dará uma serpente? Qual é o pai? Né? Não tem esse tipo de pessoa que o filho pede um peixe e irá dar uma serpente. Então Salomão já começa aqui. Filho meu, se aceitares as minhas palavras. Ele está falando, se você aceitar a palavra de Deus, como o próprio Jesus tem falado conosco ultimamente, a gente tem que aceitar a palavra, a gente tem que andar na palavra, a gente tem que ouvir a palavra, a gente tem que estar atento à palavra. Porque se a gente aceitar as minhas palavras e guardar contigo os meus mandamentos. Salomão então fala, primeiro passo de tudo é aceitar a palavra de Deus. O primeiro passo para a gente ter a sabedoria é aceitar a palavra de Deus. Se eu não aceito, eu não teria sabedoria. Mas se eu aceito, eu teria sabedoria. Então, o primeiro passo é aceitar. E o segundo passo, que no mesmo
versículo fala guardar contigo. Primeiro passo eu tenho que aceitar. Se é o primeiro passo eu aceitar, o segundo é guardar. Guardar os mandamentos de Deus aonde? No meu coração. Porque a própria palavra de Deus também nos alerta que é do coração que procede todo o mal. Que é do coração que a boca fala ou que o coração está cheio. Então, primeiro eu tenho que guardar os mandamentos de Deus no meu coração. Se eu guardo, eu vivo de uma forma digna, porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é amar o meu próximo como a mim mesmo. São um dos mandamentos principais da palavra de Deus. Para fazeres os teus ouvidos atentos à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Então aqui nós entendemos que primeiro eu tenho que aceitar para fazer os meus ouvidos atentos à sabedoria de Deus. Primeiro eu aceito, eu fico atento à sabedoria de Deus. E segundo, eu guardo para que eu incline o meu coração ao entendimento. Então, primeiro eu aceito para meus ouvidos ficarem atentos. E o segundo eu guardo para que meu coração inclina ao entendimento. Porque se eu guardo, vai abrir uma ampla dimensão das ideias que o Senhor tem posto em nós. O problema de nós hoje é que nós não guardamos, não escutamos e não aceitamos conselhos. Por isso que nós vivemos em uma sociedade que o povo não tem importado em buscar a sabedoria, a verdadeira adoração a Deus. O verso 3 diz: se clamares por entendimento e por inteligência, alçarás a tua voz. Se você clamar, Deus irá escutar. Mas para você clamar, primeiro você tem que aceitar e segundo você tem que guardar para que você possa clamar a Deus. Vocês estão entendendo? Primeiro você aceita, segundo você guarda e terceiro você clama. Não tem como eu primeiro clamar para depois eu guardar e depois eu aceitar. Não, a ordem é primeiro aceita, segundo guarda e depois clame, né? Assim para que Deus possa nos ouvir. Aqui o 4 fala: se como a prata a buscares e como a tesouro escondido as enquadrilhar, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Se a gente buscar a sabedoria de Deus como a gente buscamos a prata, se a gente buscar o conhecimento de Deus como a gente buscamos o ouro, se nós buscarmos a sabedoria de Deus como a gente tem buscado a riqueza, aos bens materiais, nós aí encontraremos. Mas o princípio de tudo é o temor ao Senhor. Quando eu digo a palavra temor, não é ter medo a Deus, é ter respeito de Deus. Porque se a gente respeitamos a Deus, a gente temos o temor do Senhor. Se a gente tem o temor do Senhor, a gente pode buscar a sabedoria. Mas para eu buscar a sabedoria, primeiro de tudo, aqui eu posso colocar que o primeiro de tudo é o temor. Por que o temor a Deus? Porque se eu respeito a Deus, eu sei que eu vou fazer as coisas de acordo com Deus. Se eu não respeito a Deus, eu sei que eu vou fazer as coisas de acordo que não agrada a Deus. Então, primeiro eu tenho que ter o temor, eu tenho que aceitar, eu tenho que guardar para que eu possa inclinar os meus ouvidos para ficar atento à palavra de Deus. Clame ao Senhor por sabedoria que Ele te dará. Clama ao Senhor por entendimento que Ele vai te dar. Mas primeiro tenha o temor. Primeiro busque a fazer a vontade de Deus. Amém? Fica todos na paz. Esse é mais um vídeo. Que Deus tem nos abençoado, tem me abençoado a fazer e tem abençoado a você a ouvir. Que você possa curtir, possa compartilhar, possa levar esse vídeo a mais pessoas. Amém? E que possa me seguir também. E fica todos na paz. Que Deus abençoe.